Oi, eu sou a Anne e você é a professora de Biologia de vocês durante o curso. Hoje nós vamos iniciar a disciplina com o conteúdo de Imunologia, mais conhecido como Sistema Imune. Mas antes nós vamos ver o conceito de Biologia, para quem não lembra ou para quem nunca viu. O termo biologia vem da junção de dois termos gregos, bio e logos. Bio significa vida e logos significa estudo. Nesse sentido, os estudos biológicos, eles falam dos seres vivos e de seus aspectos em geral, ou seja, o estudo da vida. Agora vamos à introdução ao sistema imune. O que é o sistema imunitário? O sistema imunitário, também conhecido como sistema imunológico e sistema imune, é um conjunto de elementos existentes no corpo humano. Esses elementos, eles interagem entre si e têm como objetivo defender o nosso corpo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios e tantos outros que a gente conhece e também desconhece. O sistema imunitário imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois tipos de respostas imunes: a inata, natural ou não específica, e a adquirida, adaptativa ou específica. Mas o que é imunidade inata, natural ou não específica? A imunidade inata, natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade ele já nasce com a pessoa e é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Agora nós vamos ver e vamos relembrar. São elas pele, cílios, lágrimas, muco, plaquetas, saliva e suor. Parece simples, mas, por exemplo, as lágrimas, elas fazem a limpeza e lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções. A imunidade inata também é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos e macrófagos. Os principais mecanismos da imunidade inata são fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e ativação de proteínas. Se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a imunidade adquirida entra em ação. Mas o que é imunidade adquirida, adaptativa ou específica? A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos e vacinas. Todo mundo deve lembrar, ou já ouviu, ou já até comentou sobre, por exemplo, a catapora. A gente ouve dizer que a catapora, quem pega uma vez, nunca mais pega. Mas será que isso é verdade? A catapora ela é uma doença viral e o principal sintoma dela é o surgimento de pintas ou bolhas vermelhas espalhadas pelo corpo. E normalmente o paciente com catapora ele desenvolve anticorpos contra o vírus da catapora após a infecção e por isso que é raro pegar. Mas não significa que essa pessoa ela é imune para a vida toda. A catapora ela fica adormecida, o vírus dela fica adormecido no organismo e ele pode ser reativado. A imunidade, ela constitui mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa, ela age diante de algum problema específico. Por isso, depende da ativação de células especializadas, os linfócitos. O sistema imunológico humano ele é formado por diversos tipos de células e órgãos. E eles são divididos da seguinte forma: as células. As células de defesa do corpo são os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos. Os leucócitos, eles são também conhecidos como os glóbulos brancos,
e eles são células produzidas pela medula óssea e pelos linfonodos. Eles têm a função de produzir anticorpos para proteger os organismos contra os patógenos. Os leucócitos são o principal agente do sistema imunológico do nosso corpo. Os linfócitos são um tipo de leucócito ou glóbulo branco do sangue, responsáveis pelo reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos, como bactérias e vírus. Os macrófagos são células derivadas dos monócitos e sua função principal é fagocitar partículas como restos celulares ou micro-organismos. Eles são os responsáveis por iniciar a resposta imunitária. Órgãos. Os órgãos do sistema imunológico são divididos em órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. Órgãos imunitários primários. São nesses órgãos onde ocorre a produção dos linfócitos. Medula óssea é o tecido mole que preenche o interior dos ossos e local de produção dos elementos figurados do sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas. E timo, glândula localizada na cavidade torácica, no mediastino. Sua função é promover o desenvolvimento dos linfócitos T. Órgãos imunitários secundários. Nestes órgãos é iniciada a resposta imune. Linfonodos. Pequenas estruturas formadas por tecido linfóide que se encontram no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhadas pelo corpo. Eles realizam a filtragem da linfa. Baço. O baço filtra o sangue, expondo aos macrófagos e linfócitos, que através da fagocitose destroem partículas estranhas, micro-organismos invasores, hemácias e demais células sanguíneas mortas. Tonsilas, constituídas por tecido linfóide ricas em glóbulos brancos. O que ocorre quando temos o sistema imunológico baixo? Quando o sistema imunológico não funciona de forma adequada, ele diminui a sua capacidade de defender nosso corpo. Assim, nós ficamos mais vulneráveis às doenças, tais como as mais conhecidas são amidalite, estomatite, candidíase, infecções na pele, otite, herpes, gripes e resfriados. Para fortalecer o sistema imunológico e evitar problemas com baixa imunidade, é preciso atenção especial, principalmente com a alimentação. Algumas frutas ajudam no aumento da imunidade, como a maçã, laranja e kiwi, que são frutas mais cítricas, e a ingestão de ômega 3 também é um aliado para o sistema imunológico. Não é o suficiente. Ainda assim é importante praticar exercícios, beber água, tomar sol com moderação, para que a gente tenha a vitamina D no nosso organismo. Por hoje era só, a gente continua na próxima aula.